Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à apresentação aqui da década de 50, né? Meu grupo é composto por eu, Renan Carlos, Ana Clara, Murilo Moreno e Ítalo. E bom, a gente vai falar sobre diversas vertentes aí da década de 50, né? Como moda, dança, esculturas, pinturas, aí, contexto histórico, enfim, vamos lá. Bom, falando sobre o contexto histórico da época, foi claro marcado por muitos conflitos políticos aí, né? E econômicos, como a gente pode ver com os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente no que a gente fala após a Segunda Guerra Mundial, né? Já que terminou em 45 e na década de 50 ainda existia restícios aí dessa guerra, né? E posteriormente também houve a Guerra Fria aí, né? Que foi um intenso combate entre essas duas potências mundiais. E com relação a isso, já que aconteceu, né, esses conflitos, isso também impactou em vários campos da arte, como no caso da fotografia, já que havia muitos retratos da guerra e do horror que era naquela época, né? Devido a esses conflitos aí em toda a Europa. Também foi impactado no cinema, já que muitos filmes queriam retratar os Estados Unidos como lado bom e a União Soviética como lado ruim, assim como vice-versa, né? Depende da região que o filme foi publicado e feito. Bom, falando sobre as características principais da época, a década de 50 foi caracterizada por inovar muito e também trazer muitas manifestações culturais novas. Bom, a gente pode citar como, por exemplo, o modernismo aí na arquitetura, que também veio com muita força aí no Brasil, né? Como a gente pode ver, por exemplo, aí na cidade de Brasília, né? Que é um marco muito grande aí do modernismo na arquitetura. Além disso, a gente pode citar também no Brasil várias manifestações culturais, né? Como é o caso da Bossa Nova, que foi aí muito famosa, e seus precursores também foram Gilberto e Tom Jobim aí, que são muito conhecidos, né? Além disso, também teve surgimento de vários segmentos artísticos, como o exemplo da pop art, né, que surgiu aí no Reino Unido, né? E também foi muito conhecida aí pelas críticas à indústria de massa. Nos anos 50, o nosso país estava passando por um processo conhecido como sociedade de massa. Esse processo expandiu, aumentou, os meios de comunicação e os artísticos, no qual os dois meios basicamente se complementam, como, por exemplo, rádio, radionovela, televisão. E entre esses meios, óbvio que o cinema e o teatro, eles também fizeram parte do processo. No caso do teatro, que é o tema de agora, pode-se destacar, por exemplo, o teatro de revista, no qual continha em sua essência a música e o humor. Esses e outros teatros, como por exemplo o Teatro Brasileiro de Comédia, eles se iniciaram nos anos 40, mas atingiram seu auge nos anos 50 e permaneceram até o seu fim. Também podemos destacar outros grupos, como por exemplo o Grupo Oficina. Esse aí, por exemplo, foi criado em 1958 por estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá no estado de São Paulo. Tal grupo ele tinha como um dos objetivos romper com a forma habitual do teatro da época. Os seus líderes eram Augusto Boal e José Celso Martins Corrêa. Eles também são líderes, no caso eram, do Teatro da Arena, o qual possuía como seus principais temas assuntos da realidade brasileira, como a política ou como os problemas sociais. Na década de 50, as danças também sofreram uma grande alteração aí e também inovação, né? A gente pode citar aí como um grande exemplo o surgimento do rock and roll e também sua popularização aí que ocorreu na década de 50. Possuindo também grandes expoentes aí, como exemplo de Elvis Presley e Chuck Berry, que são conhecidos aí até os dias de hoje. Bom, falando aqui sobre as pinturas, teve também o surgimento da pop art, que como eu tinha dito, surgiu na década de 50 e também teve o início principalmente com o Independent Group, que foi formado em 1952. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. As principais características do pop art são a aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos. No
surgiu em outro contexto histórico. Aqui estava em curso a ditadura militar e os artistas utilizaram a estética pop para se comunicar com as massas e assim fazer as críticas ao sistema. Principais nomes da pop art brasileira são Antônio Dias, Rubens Gretmann e Cláudio Tosi. Com relação às esculturas, o abstracionismo ganhou muito espaço na década de 50, possuindo a nova utilização de materiais que valorizavam a sua estética. No Brasil, o abstracionismo também foi muito importante, principalmente quando vemos grandes esculturas. No caso da escultura Os Candangos, de Bruno Giorgi, que é muito famosa até os dias de hoje e está presente na cidade de Brasília. O cinema da década de 50 fez parte da chamada Era de Ouro de Hollywood, que começou no fim dos anos 20, quando o cinema mudo começou a sair de moda, e foi até meados dos anos 60. Esse período ficou marcado pelos filmes de mais sucesso da história do cinema americano. O cinema dessa época teve muito destaque para os musicais, como Cantando na Chuva, 1952, que é considerado até hoje um dos maiores musicais já feitos. Um filme muito conhecido na época também foi Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, protagonizado pela famosa Marilyn Monroe. Tiveram alguns outros grandes nomes também, como Dean Martin, Susan Hayward, Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn. No Brasil, o primeiro filme lançado nesse período foi Avisa aos Navegantes, em 1950, que também era um musical. Ele foi produzido pelo Watson Macedo e, como elenco, ele tinha o José Legoy e o Oscar Lorenzo, mais conhecido como Oscarito. O primeiro filme brasileiro em cores foi lançado em 1953, Destino em Apuros, que foi dirigido por um italiano chamado Ernesto Remani. O país teve uma grande conquista no ano de 1956, que foi a criação da Cinemateca Brasileira em São Paulo, que possui o maior acervo audiovisual da América do Sul, contendo cerca de 250 mil rolos de filmes, apesar dos incêndios que ocorreram nos últimos anos. Bem, só para dar um contextozinho, né, a gente tem que considerar que o mundo está vivendo um período de pós-guerra, ou seja, pós-segunda guerra no caso, o qual, por sinal, foi extremamente recente. E além disso, está vivendo o começo da Guerra Fria. E na época, houve um grande destaque a esses dois temas, assim como, por exemplo, a reestruturação da humanidade e todas as suas consequências na Europa, na Ásia, nas Américas, entre outros. A fotografia mundial da década de 50 foi marcada por diversos artistas extremamente inteligentes e estratégicos em suas áreas. Podemos destacar artistas como o americano Irving Penn, que tinha nas suas artes uma grande organização e diversos detalhes, destacando como temas a arte da natureza morta. As suas fotografias também foram impressionantes por registrar diversas figuras importantes para a arte e o mundo em geral, como lendas, por exemplo, Pablo Picasso e Salvador Dalí. Aqui no Brasil, houve uma grande inovação quando Chico Albuquerque importou ao país o primeiro aparelho de flash eletrônico, lá por meio ou para os fins dos anos 50. Antes disso, podemos destacar, por exemplo, outros artistas da fotografia, como Flávio Dam, José Medeiros, Luciano Carneiro e entre outros. A década de 50 no ramo da música foi marcada pela mistura de gêneros musicais já existentes para o surgimento de novos. No Brasil, apesar de ser já no finalzinho da época, surgiu a bossa nova, uma mistura de jazz e samba. Foi nesse período que surgiram grandes nomes como João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A música brasileira nos anos 50 também dá destaque a outros artistas. Célia Campelo com o hit Estúpido Cupido, de 1959, Nora Ney com Ninguém Me Ama, de 1952, Anísio Silva com Quero Beijar-te as Mãos, de 1959, entre outros artistas. Nos Estados Unidos, o jazz e o country já faziam muito sucesso, mas o que marcou mesmo esse período foi o rock. Inspirado em estilos como o R&B, o rock marcou gerações e mudou a comercialização da arte. Alguns nomes e músicas muito famosas são Jailhouse Rock, de 1957, do Elvis Presley,
Tutti Frutti, de 1955, do Little Richard, e John B. Good, de 1958, do Chuck Berry. Na moda, houve uma inovação nos padrões de elegância e também de se vestir, de se portar na sociedade, né? Como é o caso do surgimento dos Ted Boys e dos Beatniks, que foram basicamente ali utilizados entre adolescentes ali e eram marcados também pela sua estilidade, né? Ousadia. Nas praias também, a popularização do biquíni foi muito grande na década de 50, além também da popularização do maiô nas praias, né? Além disso, as lingeries surgiram com muita força naquela época, mostrando muita sofisticação e também muito luxo. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido e gostado, e até a próxima. Valeu!